Nós vamos ter uma aula agora sobre oração. Eu vou mandar para vocês, nesse momento, uma oração da tarde com uma versão pequena. Eu queria que a gente fizesse isso nesse momento. Vamos colocar de pé? Quero que vocês tenham isso como um momento de oração mesmo, que é isso que nós vamos fazer aqui. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos Te adorar. E consagramos esse momento de adoração a Ti, Senhor. Tu és a luz do mundo e aqueles que creem em Ti, Pai, jamais andarão em trevas. Pai, estamos espalhados, ó Pai, no mundo, Pai, como família do Senhor. Estamos aqui como parte dessa família para render ao Senhor louvor e ação de graças, para escutar e acolher Tua santa palavra em nossos corações, para meditar naquilo que o Senhor diz, para nos arrepender dos nossos pecados e Te pedir a Tua graça, para que mediante o Teu Espírito nós possamos nos entregar hoje ao Teu serviço, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Senhor, abre os nossos lábios e proclamarei as suas glórias. Também alegria da tua salvação. Sustenta em nós um espírito inabalável. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Como era no princípio, princípio, agora e será para sempre. Amém. Ó alegre luz, puro brilho do Pai Celestial. Ó Jesus Cristo, santo e bendito, no horizonte o sol já declinou. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, cantemos louvores exultantes. De alegres vozes a Ti sobe nossa adoração, Jesus, Rei do Universo. A criação inteira te canta glória, e com ela todo o universo, toda a terra e os novos céus. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória ao Pai. Como era no princípio, é agora, para sempre. Amém. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 5 a 7. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, 5. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Fica conosco, Senhor Jesus, agora que a noite se aproxima. Sê nosso companheiro no caminho, acende nossos corações e desperta a esperança, para que te conheçamos tal como te revelas nas Escrituras e no partir do pão. Concede-nos isto por amor de teu nome. Amém. Vamos todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, Cristo,
O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos em Ti comece e para Ti termine. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pode se assentar, gente. Glória a Deus. Muito massa. Gente, a experiência de uma oração coletiva, para alguns ela é muito boa porque ajuda a orar, para outros é um pouco mais difícil porque você tem o seu tempo, né? Eu tenho um tempo de orar o Pai Nosso que é tipo assim, não deu nem tempo de eu meditar na primeira frase, o pessoal já tá na última. Então o Vitor tem um tempo muito específico. O Vitor tem um tempo assim. Vitor odeia os tempos. O tempo do Vitor é 2x, né? Não, quando a gente vai orar junto esse da noite, então vai fritando. Eu depois semana nem orei o Pai ainda. Parecendo a batalha de rap. É a batalha de rap do... Sim. Pois é. Isso é normal, né? É claro que num culto coletivo a gente preza, né, por fazer bem mais calmo e tudo mais. Então, mas o que o culto tem a ver com oração, né? Hoje nós vamos conversar sobre oração, sobre ofício diário. O que tem a ver o ofício diário com o culto, né? Alguém arrisca dizer aí? Ofício diário? O que o ofício diário tem a ver com o nosso culto de domingo, por exemplo? O culto coletivo. Acho que ele direciona como o culto vai ser. E também tem algumas coisas específicas, né? Por exemplo, como você falou, se o culto for à noite, vai ter as coisas do ofício da noite, né? Uhum. Se fosse à tarde, ia ser aquelas orações específicas voltadas para a tarde. Então, tipo, de manhã a gente entrega nossas ações a Deus, de noite a gente pede que Ele recolha a gente, que dê um sono protegido das paradas, né? Exatamente. Bom, o ofício diário anglicano, ele é feito e é entregue ao povo, né? Por isso que existe um livro de oração comum, para ser comunitário mesmo, né? Boca comum para ele. A ideia é que o povo orasse as mesmas coisas. Lembrando que a gente comentou, né, na época que a gente estava estudando a história do anglicanismo aqui, que é lex credente, lex orandi, né? Aquilo que nós cremos é aquilo que oramos, e nós oramos aquilo que nós cremos. Então, assim, a igreja anglicana, ela não tem um catecismo específico, né? Agora você vai abrir o Loki, vai estar lá, catecismo anglicano, só que é um catecismo breve, que ele é usado na confirmação. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim. Creem, né, em Jesus Cristo, que é o seu único Filho, nosso Senhor? Sim. Então é um catecismo para a confirmação, para o batismo de adultos, né, essas coisas assim. Mas assim, a igreja anglicana ela não tem um catecismo que ordene o que você deve crer sobre aspectos secundários da fé. Não tem uma coisa específica. Embora ela tenha crenças secundárias, sem dúvida. Eu não vou dizer que anglicanismo é a única forma mais correta de fé, né? Embora eu goste dela, estou aqui e, enfim, espero continuar nisso pro resto da minha vida. Mas eu entendo que ela é uma das taças, né, que eu posso beber o vinho maravilhoso do Evangelho de Jesus, tá? Mas é isso, eu estou tomando em uma dessas taças. Há taças boas, há taças ruins, há taças mais apropriadas do que outras. Há o copo Lagoinha, que é o que serve para todas as bebidas que você quiser. Então é segredo que seja o copo. É segredo do copo Lagoinha. Então, eu tava falando sobre o que mesmo? Eu já perdi aqui. Isso acontece comigo direto. Das taças, falando do anglicanismo, né? Claro que o anglicanismo não é a única. O negócio como ele fala sobre as coisas secundárias, mexe com isso, esse negócio do secundário, lembra? Obrigado, velho. Existem crenças secundárias, sem dúvida. O que a gente crê sobre a ceia do Senhor, os batistas creem completamente contrário, ou pelo menos grande parte dos batistas. Eu tenho visto um movimento dentro da igreja batista e da igreja evangélica, de modo geral,
de alguma forma aproximando um pouco mais de uma visão mais sacramental dos sacramentos, né? Então eu acho isso muito bom. Tá tendo um certo movimento de convergência, apesar de um certo movimento não muito legal que a gente vê dentro da maioria das igrejas evangélicas. E talvez nós estamos caminhando para um tempo em que daqui a pouco vai ser muito bem discernido o que é uma igreja evangélica cristã mesmo e uma igreja neopentecostal toda bagunçada, e enfim, as coisas estão caminhando para a polarização parece estar ajudando um pouco isso, né? É triste perder alguns irmãos às vezes, né? Os caras viram, eu não tenho comunhão com você por causa disso, né? Coisas pequenas e tudo mais. Mas no final dessa briga toda, eu espero assim muito, né, que a igreja tenha um movimento de convergência em direção a uma espiritualidade mais embasada na história da igreja, uma valorização maior da história da igreja, da tradição. Tem tem uns movimentos acontecendo que tem sido observado por muita gente, que é uma migração, principalmente jovens, acabaram de sair da adolescência, estão saindo da tutela dos pais, né? E eles ficam livres para se migrar de igrejas. Está tendo uma migração muito grande de jovens de igrejas neopentecostais para igrejas tradicionais, tipo igreja presbiteriana, anglicana. O pessoal está procurando essas igrejas, parece que tem uma sede de história e tem uma migração muito grande de evangélicos se tornando católicos do nada, que eu creio que está bem dentro dessa mesma migração. As pessoas estão com sede da história da igreja, estão assim, cara, o que eu estou vivendo? Parece um filho sem pai, não tem raiz, não tem história, isso foi inventado por quem? Pelo meu pastor. Aí depois a pessoa começa a entrar na internet e estudar, nossa, velho, minha igreja está muito aleatória no meio disso tudo. Parece que Jesus começou o cristianismo e meu pastor deu continuidade aqui no século XXI. E aí, de repente, ele vê que tem toda uma história e fala, cara, eu quero viver isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu vejo muita gente que chega aqui e está nesse mesmo movimento. Mas eu tenho outros amigos pastores que estão falando dessa mesma coisa. Cara, é muito jovem que vem de igrejas neopentecostais. Daí jovem, não só jovens, né? Estou falando dos jovens que é um evento específico, mas tem adultos, velhos fazendo isso, fazendo essa migração. Eu acho muito doido, né? As pessoas estão com sede de entender as suas raízes, né? E tudo mais. Mas aí que tá. Aonde que tá a doutrina anglicana, afinal de contas? A doutrina anglicana, assim, praticamente como um todo. Se você quer entender a doutrina anglicana, é você mergulhar na oração anglicana, né? O BCP, né? O Book of Common Prayer, lá da Inglaterra e tal, quando ele foi criado. Depois foi espalhado pelo mundo. Aqui no Brasil se chama Locke. Muita gente perguntou se é por causa do Locke. O anglicanismo é celta, Locke tem alguma coisa a ver com o Locke. Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, pelo amor de Locke, não, mano. Livro de oração comum. Por quê? O Thomas Cranmer, grande reformador inglês, reformador da igreja anglicana, inclusive, ele teve uma sacada muito massa. Enquanto estava todo mundo produzindo catecismos, inclusive quando teve uma ditadura presbiteriana, né, na Inglaterra, os caras produziram uma coisa chamada Catecismo de Westminster, né? Que é um catecismo gigante, né, com um monte de coisa, crenças detalhadas a respeito de várias coisas, bastante calvinista e tudo mais. Beleza. Aquilo discipula o quê? Né? Ou de modo geral, né, a ênfase daquele catecismo, ela cai em cima da mente das pessoas, né? E a gente tem essa ideia de que nós somos cérebros em cima de um palito. O resto é que não importa, né? Não existe coração, mas existe um cérebro e ele precisa ser cheio de conteúdos cristãos, e aí eu jogo esses conteúdos ali e está resolvido o problema da fé das pessoas. E o Thomas Cranmer pensou o seguinte, cara,
As pessoas têm coração, as pessoas têm corpo, as pessoas têm hábitos, né? Hábito é uma coisa que... Hábito é uma coisa que fala muito mais alto do que um mero catecismo. Se a gente tivesse um catecismo aqui e ficasse repetindo ele todo dia até decorar e tudo mais, ainda assim ia ser um exercício muito mental. Tá só na cabeça da galera. As coisas precisam, eu vi falando isso aqui, descer da cabeça pro coração. As pessoas têm um coração. As pessoas são corpo também. A gente evita aquela teologia. É uma coisa muito anos 80, né? Alguém chega para você e faz essa pergunta, provavelmente ou foi formado por alguém da década de 80 para trás, ou é alguém dessa época que foi formado teologicamente ali. Você acredita tricotomia ou dicotomia? Cara, pelo amor de Deus, tem uma coisa mais dicótoma do que a tricotomia, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, o Kenneth Hagin gostava de dizer isso: você é um espírito que tem uma alma e que habita um corpo. Caraca! Só que são divisões pedagógicas assim, que não ajudam muito a entender quem o ser humano é. Porque o Senhor criou o ser humano do pó da terra. A própria palavra está dizendo que esse pó da terra é ser humano também. E sopra nas narinas dele fôlego de vida. E quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita só o que importa. Ele não ressuscita em espírito e aparece para os discípulos e vai para o céu. Ele tem um corpo, então o corpo é importante, né? O coração é importante, os sentimentos são importantes, né? A gente estava falando sobre espiritualidade semana passada. A gente entende a espiritualidade de um ponto de vista integral. É o todo. Espiritualidade não é só o espírito, como se diria, estou cuidando só da minha alma aqui para poder... Não, cara. Espiritualidade envolve o que você faz com o seu corpo também. Envolve a sua perspectiva de trabalho, envolve a sua perspectiva de futuro, de espiritualidade, de religião também, a sua perspectiva social também, né? A sua perspectiva política também. Tudo está envolvido dentro dessa coisa que chama espiritualidade. A sua espiritualidade, ela tem algo a dizer sobre tudo, ou talvez ela seja algo a respeito da sua relação com o mundo. Espiritualidade é isso. Nós temos uma espiritualidade cristã, protestante, né? Nós queremos encarar o mundo todo como um sacramento. Como é que o anglicanismo vê, né? A gente olha para o mundo e vê ele como um sacramento das misericórdias de Deus. Ou como assim? Sacramento é sinal visível. É uma coisa aqui, sacramento. Sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível. Beleza. O pão e o vinho são sinais visíveis do corpo e do sangue de Jesus. A água do batismo é um sinal visível da palavra, do Espírito que nos lavam, né, de todo pecado. Isso foi ordenado por Jesus. A gente precisa aprender a olhar para o mundo de uma perspectiva sacramental. O mundo é um sacramento da misericórdia de Deus. O que significa isso? Deus é misericordioso. E por causa das misericórdias dele, ele nos dá um monte de coisas que a gente não merece ao longo do nosso dia. Por exemplo, um copo d'água na hora que você está com muita sede. Ou alguém que de repente te ajuda, né? Ou o gosto da comida que você come. Aquilo tudo é um sinal visível do quê? Da bondade, da misericórdia de Deus em cima de você o dia inteiro. Por isso que o salmista batia o olho no mundo e falou: cara, a bondade e a misericórdia me cercam o tempo inteiro, né? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por que ele está falando isso? Porque ele acredita realmente que existe misericórdia em volta. O Velho Testamento não tinha perspectiva de queda. Claro que tinha, cara. Os salmistas, ele dizia isso, inclusive, né? Deus, que o Senhor não me trate de acordo com a minha maldade, mas de acordo com a multidão das tuas misericórdias. Porque ele sabia que ele era mau. Embora tenha alguns salmos que ele fica assim: Deus, o Senhor sabe que eu faço tudo correto, que eu não quero errar, e não sei o que. Essa semana teve esse salmo aí. Você fica olhando assim, que salmista mais bonitinho, né? Mas o salmo é muito engraçado, que ele começa tipo: odeio meus inimigos, aí depois sonda meu coração. Vê se aí meu caminho mal. É interessante isso, né, cara?
Os salmos, já que a gente está falando de ofício diário, de oração, os salmos são incríveis. Né? Por falta de uma espiritualidade dos salmos, a gente vai parar muito nos psicólogos, né? Dá muito trabalho para os psicólogos. Porque a gente tem que ter essa noção de que a relação com Deus, de oração, de conversa com Deus, precisa ser um espaço onde você se derrama mesmo. Tem gente que fala assim, que a oração é uma tortura, porque ele não pode falar o que ele está afim de falar. Ele só fala... pisando em ovos. Oh Deus, eu queria te dizer que, assim, pensando por outro lado, Senhor, é porque eu estou irado com isso e com aquilo, mas eu não quero que... Aí não fala o que ele está afim de falar. E o Salmo mostra isso, cara. O salmista derramava o coração. Oh Deus, eu odeio meus inimigos, porque o Senhor quebra os dentes dele, não sei o que e tal. Ele se derramava ali, depois ele se entregava à misericórdia de Deus. Falou, Deus, que o Senhor seja bondoso com a tua casa e faça a tua vontade, coisas do tipo. Mas ele se derramava ali, cara, diante de Deus. Salmo imprecatório não é coisa que você joga na internet, não. Não é coisa que você fica incentivando as pessoas. Você tem que orar os salmos imprecatórios. Orar pro Lula, Deus quebrar a mandíbula dele, não sei o quê. Não, isso não tem nada a ver, sabe? Mas o momento da oração é um momento que você pode sim derramar a sua ira ali diante de Deus. Né? E para parar de dar trabalho para Fernanda, né? Toda hora. Por um lado é bom. Por um lado é bom. De novo, né? Cara, e falar aquilo que está te tocando, aquilo que está te chateando. E outra coisa, o lugar de derramar as nossas tristezas também, cara. Uma coisa que não faz parte da nossa espiritualidade, quer dizer, faz parte, teoricamente, mas as pessoas não costumam usar, porque nós somos treinados no evangelho, como é que fala, gente? Triunfalista. Então a gente não fala das nossas derrotas, a gente não lamenta diante de Deus, não lamenta as coisas que acontecem, a gente fica o tempo todo tentando encontrar um sentido para as coisas, para transformar esse sentido e falar sobre ele na oração. Ó Deus, talvez o Senhor tenha algum propósito naquele terremoto que aconteceu, e se houver um propósito, eu te peço que o Senhor faça que as pessoas possam entender esse propósito, e aí que o Senhor possa cuidar das crianças que sofreram ali, aquelas que morreram, tá? Aí você fica ali e você não lança tristeza, e o cristão fica parecendo aquele ser sem sentimento, que não fala, não sente nada. Cara, chore. Tem hora que tudo que você precisa é chorar. Teve um dia que eu transformei minha oração só no choro e falei, velho, se Deus traduz meu coração, pô, eu vou só chorar hoje, sabe? E deixa, cara. Aí teve uma hora que eu saquei que até o meu choro eu tava meio que mentalizando. Falei, Deus, perdoa. Eu só quero chorar porque o Senhor traduz essa parada toda, sabe? Então os salmos mostram muito isso, uns caras que derramavam o coração ali, quando estava irado, quando estava triste, quando estava lamentando. O Salmo 88, normalmente o Salmo sempre vem com a lamentação e uma coisa no final de esperança, né? Contudo esperarei no Senhor, o Senhor há de abençoar aqueles que o temem. Mas o Salmo 88, cara, é canônico, tá na Bíblia, e é um salmo que não termina com esperança, não. O cara só derrama ali a tristeza dele. Eu acho que é o salmo de... Não, esqueci o nome do cara. Mas enfim, ele só derrama o lamento dele ali e termina. Músicas cristãs podem falar sobre isso também. A gente tem N assuntos para poder falar sobre música. Não é só evangelização, né? Não é só o worship, né? O worship tem a música de adoração tem o seu lugar, né? A gente falou sobre arte sacra, falou sobre arte religiosa, né? E a arte religiosa não necessariamente ela é sacra, não é a arte de ser usada na hora do culto lá para adoração, é só uma fala do mundo a partir de uma perspectiva que seja cristã, né? E tem muita música secular que tem uma perspectiva mais cristã do que músicas cristãs que são cantadas às vezes dentro da igreja, que está mais expressando outro dia eu fiz um paralelo entre sabor de mel e aquele beijo no ombro. É quase igual a perspectiva, Fraga. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia, eu vou estar no palco, né?
Que doideira, mano. É beijinho no ombro, né? Fazendo amigas invejosas e tal. É meio que isso. E é uma perspectiva completamente anticristã, não faz sentido nenhum. Então a gente tem que encher o mundo de arte boa, né? E os salmos mostram muito isso. Oração. Cara, por que a gente considera oração uma coisa tão importante? Jesus nos diz em João 17:3. Se você quiser conferir, pode conferir. Ou se não, só confia na palavra do pastor. Mas Jesus está lá fazendo uma oração ao Pai, está num momento de oração. Ele fala com o Pai isso, né? Ó, que o Senhor dê a vida eterna a todos aqueles que o Senhor me deu e tal. E a vida eterna é essa. E aí eu acho muito louco isso. Oração. Depois eu faço um outro sinal aqui. Oração, cara, é essa parada aqui. Tem uma relação muito direta com vida eterna. O Senhor dê a vida eterna a todos aqueles que me deste. E a vida eterna é essa. Que te conheçam. Não, o que Jesus está dizendo que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Então, vida eterna é o quê? Conhecer a Deus e conhecer Jesus. Cara, como é que eu conheço as coisas? Conhecer coisas, quem é da pedagogia aí, da psicologia, sabe que para a gente se apropriar das coisas, a gente precisa se relacionar com as coisas mesmo. E a gente aprende assim. Uma das melhores formas de aprendizagem das crianças é quando elas se machucam. Né? Meu filho, sei lá, depois da segunda vez que ele prendeu o dedo na porta, ele nunca mais fez isso. Ele sabe botar o dedo para fora, o pé, cuida do pé para não cair, se machucar. O lance da equilibração, desequilibração lá do Piaget. Você aprende errando. E o erro é uma forma de aprendizagem, né? Aí você vai e se relacionando com o mundo, você vai se apropriando do mundo e conhecendo mais o mundo e colocando ele dentro de categorias na sua mente. Aí de repente aquela categoria não serve e aí você lança outra e a criança às vezes dá até uns processos de birra assim para poder compreender, até chegar no tempo de um pensamento abstrato, lá para os seus 12, 13 anos, e aí vai seguindo e tudo mais. A forma dele aprender, até ali, que é a forma mais primária de aprendizagem de tudo, é por meio da relação com as coisas, relacionamento com os objetos. Né? Na educação infantil, é legal você passar estímulos para crianças, né? Coisas lisas, superfícies ásperas. Aí dá para lá um quadrinho e você fala, por que esse quadrinho tem várias cores? Tem várias superfícies, uma é lixa, a outra é uma madeira, outra é liso, outra não sei o quê. Mas é exatamente por isso, a criança está precisando aprender e se apropriar do mundo, certo? Assim que a gente conhece coisas. Agora, como é que a gente conhece pessoas? Pessoas é um pouco diferente de conhecer fuçando as coisas, né? Fuçando o mundo. Fuçando um celular, eu aprendo muita coisa sobre um celular. Embora às vezes venha alguém e me joga um negócio assim, curiosidade sobre o iPhone que você não sabe. Aí fala um trem lá, que caraca, como é que eu não sabia disso? Mas é porque eu vou muito pelo fuçar, eu não olho o manual de instrução do negócio, né? Beleza. A gente, para conhecer pessoa, é diferente. Você não vai lá fuçar, funciona, André, assim e tal, tira o dedo no ouvido. Não é assim que funciona. Você precisa de uma coisa mais do que relação, né? Você precisa de conhecer pessoas e relacionamento. Relacionamento, cara, é uma coisa mais ampla do que simplesmente conhecer teologicamente. Por exemplo, se eu jogar o nome do pastor Wallace aqui, eu vou encontrar talvez no Google, no escavador, alguma coisa sobre ele, que ele produziu, e eu vou dizer, cara, agora eu conheço o Wallace. E alguém que convive muito com ele, você não conhece ele, não conhece muito de perto. Eu posso conhecer alguém lendo sobre esse alguém? Muito pouco. Eu conheço algo sobre, mas conhecimento de pessoa não é uma coisa que você simplesmente lê sobre e resolve o problema. Pessoa você precisa relacionar, não é verdade? Pessoa você tem que relacionar. E Deus, Jesus,
Jesus está falando que vida eterna é conhecer a Deus e Jesus. Deus e Jesus, vocês concordam comigo que são pessoas? Não é um objeto qualquer. E eu acho que ele não se deixa tratar como um objeto qualquer, né? Também. E, cara, aí não tem jeito. Você tem que conhecer Deus do jeito que você conhece pessoa. Se você quiser conhecer uma coisa assim, de um jeito inapropriado, você pode até encontrar uma função dessa coisa. Por exemplo, se eu não souber o significado disso aqui, nunca tiver visto isso na vida, talvez eu acho que isso aqui é uma coisa muito boa para jogar numa árvore e pegar manga. Nossa, isso aqui é um tirador de manga da árvore. Tem um sentido para isso aqui. Vocês já viram Os Deuses Devem Estar Loucos? Quem já assistiu? Cai uma garrafa de Coca-Cola do avião que o cara joga assim. Aí alguém numa tribo que não tinha relação nenhuma com eu falo civilização, agora o que fala? Agora eu não sei mais o que eu falo. Os ocidentais, com o mundo ocidental, ocidentalizado. Aí eu acho que pode. Olha, tá vendo? Eu não devia nem ter falado tribo, é etnia. Mas aí ele pega lá a maldita garrafa e leva pra dentro da etnia lá, da tribo lá, né? E vai mostrando pro pessoal. Eles vão criando funções para aquele negócio. Eles descobrem que dá pra encostar aquilo na tinta e você faz um monte de coisas redondas assim, vai carimbando. Nossa, é um bom carimbo. Aí eles ficam brigando por aquilo ali, a criança pega e bate na cabeça da outra com a garrafa, velho. É um negócio muito doido. Aí ele entende que o sentido da vida dele era pegar aquela garrafa e jogar no fim do mundo. E o fim do mundo é meio que uma catarata do Iguaçu gigante. Ele, quando ele chega, cheguei no fim do mundo. Preciso isolar esse negócio, esse demônio aqui que chegou na nossa tribo, que mais atrapalhou do que ajudou e tal. Gente, o que é isso aqui, cara? Só dizer que isso aqui é um objeto físico diz muito pouco sobre o que isso aqui é. Só relacionando com o celular, sabendo o que o celular foi feito para ser, isso aqui é um objeto comunicacional, objeto de produção de coisas, né? Tem uma engenharia imposta a ele aqui. Mas o celular não é só essa engenharia. Ele não é só essa parte física. Eu posso usar isso aqui pra, sei lá, pra me defender na rua. Se eu lanço tijolão, né? Nem vem que eu te bato aqui. Eu tenho um celular e não tenho medo de usá-lo. Ou posso usar pra derrubar manga também. Tô gostando de derrubar manga hoje. Mas enfim, eu dei um uso, dei um sentido meu. Mas eu não alcancei o significado próprio desse negócio aqui. Enquanto eu não me relacionar com ele, né, acho que Heidegger falava isso, né? Você não vai conhecer um martelo enquanto você não usar ele de modo martelar. Você pode ter um substantivou assim a parada, mas é isso, tipo assim, você tem que entender a engenharia, o sentido por trás da parada antes de simplesmente sair dando sentidos. Um martelo você pode usar para várias coisas, mas ele vai ser melhor utilizado quando você usar ele como um martelo, certo? Um celular da mesma forma. Então você pode dar sentidos não reais para as coisas. Você pode dar um sentido, inclusive, para a sua própria vida, para sexualidade, para economia, para justiça, para política e para um monte de coisa que não é o significado próprio daquelas coisas ali, né? E Deus, a mesma coisa, pode dar um sentido para ele, talvez a partir do que você leu sobre Deus lá. Então, estou me relacionando com a forma como eu conheci Deus. E a gente falou isso na semana passada, né? Não tomarás para ti, não farás para ti, né? Imagem de escultura, né? Você cria uma imagem de Deus para poder representar o próprio Deus, mas você está se relacionando com uma imagem que você inventou. Talvez um Deus secretário, um Deus do ódio, um Deus que odeia, que está a fim de punir quem peca, porque você aprendeu sobre ele assim e de repente você está... Mas ele te convida a isso aqui, cara. Isso aqui transforma a nossa perspectiva sobre Deus. É claro, né? Orar, mas orar não da forma certa. Não, como assim a forma certa, né? Cara, a forma certa é você entender, sendo humilde, que você não inventa a roda. Tem toda uma tradição atrás de você. Talvez a forma mais humilde é aprender com quem veio antes e entender que o que se manteve estável ao longo desse tempo faz muito sentido. Se transformou numa tradição da igreja. E a nossa igreja não inventou a roda.
A nossa igreja não inventou a oração. O seu pastor não inventou a oração, não inventou a teologia, não inventou a Bíblia. Fraga, isso é um legado. A gente caminha sobre os ombros de gigantes que vieram antes de nós e outras pessoas vão caminhar em cima da espiritualidade que a gente está tendo. É uma coisa dinâmica, mas que muda muito aos poucos e que tem uma estabilidade ao longo do tempo. O evangelho e a tradição cristã não é um negócio que muda radicalmente do dia para a noite na história. Não é um negócio que você tem ruptura assim do nada. É uma coisa que, enfim, quando precisa mudar, muda muito aos poucos e com muito cuidado, fraga. Então, assim, beleza, voltando aqui no assunto da oração. Como eu conheço Deus que é pessoa? E não é só uma pessoa qualquer, né, velho? É uma pessoa espiritual, mas você também é uma pessoa espiritual. Nem vou colocar o espiritual aqui, mas eu vou te dizer uma coisa: ele é uma pessoa divina. Então não é qualquer pessoa. Para conhecer pessoa, eu não conheço do jeito que eu conheço objetos. Para conhecer uma pessoa divina, eu preciso me aproximar da forma como eu me aproximo de divindade. Isso exige reverência. Talvez algumas coisas, o que vocês pensam aí? Humildade. Para saber que eu não me aproprio de Deus. Embora eu tenha o conhecimento dele, eu não posso dizer que eu tenho todo o conhecimento de Deus e o meu próximo não tem. Às vezes o meu próximo conheceu Deus de um modo muito mais profundo, dentro de uma depressão, e eu estou achando que porque ele está depressivo ele não conhece Deus, né? E talvez ele está num lugar onde ele conhece um aspecto de Deus que ninguém mais conhece, né? Então, assim, eu estou me relacionando com o divino, cara. É uma pessoa e é uma pessoa divina. Então eu me relaciono com reverência, com humildade. Eu olho para trás, eu vejo a experiência da igreja. Eu gosto de dizer isso, né? Que a tradição cristã, ela é a experiência da igreja ao longo dos séculos. Então, a tradição, Bíblia, experiência, mas eu gosto de misturar isso aqui. Experiência, para não colocar aquela coisa assim, a partir da minha experiência atual eu crio uma nova interpretação, uma nova hermenêutica. Então eu creio que a tradição é a experiência da igreja ao longo dos séculos. Então, eu caminho com essa humildade enquanto eu oro. Você já parou para reparar quando você vai orar de modo espontâneo? Às vezes sua oração fica rodando, não sai do lugar. Não sei se você tinha isso. Eu tinha um momento assim que eu ficava uns 30 minutos orando, só pedindo perdão pelos pecados. Aí quando eu me sentia perdoado, quando eu me dava o direito de sentir perdoado, quando eu me humilhava muito, eu chegava a dizer coisas assim: Deus, o que eu mereço é comer cocô e beber xixi, Deus. Aí um dia eu falei: caraca, mano, se eu voltasse na minha adolescência para lembrar das minhas orações, era uma coisa muito bizarra. Não, é que você está falando da oração, né? O que precisa se aproximar de Deus. Eu estou lembrando de Hebreus, que fala justamente disso, né? Que quem se aproxima de Deus é necessário crer que ele exista e que ele recompensa. Recompensador, né? Daqueles que o buscam. Muito seja, massa. Que você está sendo ouvido e que, assim, algum efeito aquilo vai ter, entendeu? A sua oração vai ter um efeito prático mesmo. Exato. Eu gosto de juntar essas duas coisas aqui. Normalmente quando você vê eu falar sobre confiança, eu estou falando de fé. Eu falo de fé, eu também estou falando de confiança. Porque isso me ajuda a não abstrair muito a ideia de fé e eu fico ali fritando o que é fé. Enfim, confiança meio que encarna aquilo que eu entendo que é fé. Então, tenho confiança em Deus, eu sei que Ele existe. E eu sei que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sei baseado no testemunho apostólico e na experiência que eu tive ao longo da minha vida, com a fé que meus pais me ensinaram, que eu experimentei na igreja. E eu sei que tem gente chegando agora e vai aprender também com a gente, fraga. Então, é isso. Tá entrando tudo isso junto aí. Beleza. Tô caminhando pra gente entrar nesse negócio de oração de ofício diário. Por que a oração é importante? Tão importante assim pra nós, né? Cara, oração, vida eterna.
Então, se vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo, que é uma pessoa que é divina, reverência, humildade, confiança, relação com Deus, é uma relação cultual, é um culto. E Romanos 12 chega a pensar isso, né? Que a nossa vida é um culto. Ele usa a parte mais importante do culto judaico, né? Que é o sacrifício. Ofereçam a Deus a si mesmos, né? Como sacrifício vivo, né? De maneira santa e agradável. A ideia ali é um sacrifício vivo. Como assim? Porque o sacrifício judaico é um sacrifício morto. Eu vou matar o bicho e tal. Então a ideia é: se ofereçam como sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício que anda, um sacrifício que pensa, um sacrifício que sente, um sacrifício ambulante, um sacrifício que é uma pessoa, tá? Isso é um culto. Se ofereçam como sacrifício vivo. Como? De modo santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Aí eu estou puxando o racional aqui, uma ideia talvez mais grega de espírito. Racional e espiritual é traduzido na Bíblia como espiritual, outra racional. Aí tem gente que pensa assim: eu concordo mais com o espiritual, concordo mais com o racional. É a mesma coisa. Da perspectiva de que a Bíblia foi escrita, culto racional, espiritual vai dar na mesma, tá? Então, assim, esse é o nosso culto. Oferecer aquilo que você é, a sua vida, como um sacrifício ambulante, como um sacrifício vivo. Santo, né, diante de Deus, separado para Ele e agradável diante dele. Esse é o vosso culto racional, né? E não se conformem com esse século. E é doido isso, porque a perspectiva que vem depois, ele lembra do lance do século, né? O mundo. Não se conformeis com este mundo, com este século. O que ele está falando? Ele está retomando a teologia dele da nova criação. Não se conformem com esse século, com esse mundo velho, com esse mundo que está passando, né? Com esse mundo antigo. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Olha só, nós estamos falando de um culto racional. Eu transformo o meu entendimento a partir de Cristo. Agora eu tenho uma outra visão da realidade, né? Eu tenho uma espiritualidade. Eu enxergo o mundo de um modo diferente. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade? Que vontade é essa? Ele está falando a respeito dessa nova criação, do novo mundo, reinado de Deus. São elementos de uma mesma coisa. O que Jesus fala? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus estabelecida na terra e no céu é isso aqui. É o reinado de Deus, é a nova criação. Então, isso são elementos da teologia do apóstolo Paulo que está presente ali o tempo inteiro. Tudo que ele está fazendo. Tá? Então, não se conforme com esse século. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Como é que o meu entendimento é renovado, cara? Meu entendimento não é só a mente que faz. Senão a Bíblia também seria um livro de... uma lista, né? Uma receita de bolo. Você lia e fala: então creia assim, tá? Faça isso e resolveu. Tem gente que tem esse tipo de relação com a Bíblia. Só que é aquele negócio que eu falei, né? Se você relaciona com uma coisa de um modo impróprio, você pode até ter um sentido para a coisa, mas você não está se relacionando com ela do jeito que ela foi feita para ser. Provavelmente vai ser uma relação destrutiva para a coisa e para você também. Então, quando você se relaciona com a Bíblia como se ela fosse uma lista de coisas assim, você vai trazer prejuízos tanto para a teologia quanto para você também. Especialmente se você se meter a ser um teólogo ou um pastor, você vai arrumar problema para a igreja. Então, assim, cuidado. Tenha cuidado com a sua mente, entenda que ela precisa ser renovada. E como que ela vai ser renovada? Não é só uma questão mental, não é só uma questão de estudos, é o culto. E o culto envolve o quê, velho? Envolve tudo que faz parte da nossa espiritualidade. Paulo está falando que envolve o corpo. Ofereçam o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Envolve o coração. É mais do que mente. É mais do que cérebro, né, vamos dizer assim. Então você tem cérebro, você tem coração, você tem um corpo, você tem sentidos. E tudo isso precisa ser pastoreado.
discipulado por Deus. Thomas Cranmer teve essa sacada. Ao invés de criar um catecismo, eu vou fazer uma renovação litúrgica, eu vou criar um livro de oração comum. Porque aí as pessoas vão começar a orar, e as orações que ele coloca no livro de oração comum são simplesmente cópias, no sentido mais claro que você pode imaginar de cópia, né? Cópia da Bíblia, de orações dos Salmos, né? Especialmente os Salmos. Alguns diriam que é o texto mais lido por Jesus, que ele cita Salmos pra caramba, né? E as orações da tradição da igreja, as orações dos antepassados, orações tradicionais da igreja. A gente volta novamente, né? Bíblia e tradição, tá o tempo todo junto essa coisa da Bíblia e da tradição dentro da história da igreja. Quer ver? A gente leu aqui agora a gente orou o Foz e Larão. Para quem não sabe, é uma das orações mais antigas da história da igreja. É o Foz e Larão, que é luz alegre luz. Os nomes das orações são todos em latim. Inclusive, você pega o Locke, tinha um Locke rodando aí, um pequenininho, da igreja da Inglaterra, ele tem um nome em latim para todos os salmos da Bíblia, até os 150. Porque isso ajudava na hora das liturgias do culto, né? Agora, Foz e Larão. Agora, Venite. Venite é qual? Salmo 95. Vinde, adoremos ao Senhor. É sempre a primeira frase do salmo. Bom, o Foz e Larão não é um salmo da Bíblia, mas é um salmo do início da história da igreja. Uma das coisas mais antigas que se tem. Outra muito conhecida, né? É o Veni Creator. É o Veni Spiritu Creator, né? Que a gente leu lá, que a gente orou no dia de Pentecostes, né? Essa dizem que é a oração fora da Bíblia mais antiga que se tem na tradição cristã. Cara, qual que é o nome daquela que você falou quando eu toquei lá? É Glorioso, Rei dos Reis. Aí você falou, já começou com oração e tal. Aí eu esqueci. Lembrar hoje. Nossa, cara. Acho que é o Glória, não? Eu não sei. Depois me lembra a letra lá de novo. Que eu... O Glorioso Rei dos Reis. O Glorioso Rei dos Reis? Aí você já falou. O povo vai recordar. Ministrando Thomas Cranmer, então, ele foi genial. Sim, cara. Dizem, né? Um cara à frente do seu tempo, né? Só que não tem como alguém ser à frente do tempo. O cara usou os recursos que tinha, mas ele foi realmente genial, cara. Que é isso? Pô, eu vou pastorear mais do que a mente, eu vou pastorear corações. Por quê? Quando eu crio uma liturgia, eu alcanço pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas. Porque as pessoas estão repetindo aquilo ali, estão levando para a vida, e a forma como a referência que ela tem de Deus vai estar partindo do culto para a vida, né? Agora, se a sua liturgia, se a sua forma de relacionamento, né, se o seu investimento for só em pastorear a cabeça, né, o cérebro, pô, as pessoas de cérebro, né, as pessoas que dão mais ênfase para isso, as pessoas mais universitárias, as pessoas mais instruídas, vamos dizer assim, né, um nome que surgiu mais ali por iluminismo, elas vão se aproveitar mais dessa igreja, né, dessa religião. E a ideia é que isso fosse para todos. Então, Cranmer cria um livro de oração comum para isso, basicamente, né, usando Bíblia e tradição, cópia disso o tempo todo, aplicando a quê? Aplicando aos momentos do culto, entendendo que o culto coletivo que acontece no domingo ali, e os outros que a gente comentou na semana passada, que são solenes também, né, para nós, e também, para nós aqui isso é um pouco incomum, mas para os católicos é muito comum a missa diária, a Eucaristia diária, né, que se fala. Hã? Hã? Não, homilia é palavra, homilia é pregação. Pensei que você É falou homilia que diária. É o culto eucarístico diário. A mesa é o que é, gente? Daily Eucarístico. Enfim, a comunhão diária. O pessoal costuma fazer isso na igreja católica, né? Isso é muito importante ali para eles e tal. Mas voltando aqui, a ideia é que a gente parte do culto, da contemplação de Jesus,
relacionamento que é o quê? Depois de toda essa explicação, no final das contas, vida eterna e orar, não tem como eu me relacionar com Deus sem oração e meditação na palavra. E meditar a palavra é orar a palavra. Então, na prática, é tudo oração mesmo. Relação com Deus, cara, é oração. É impossível você cogitar a espiritualidade cristã sem oração. Eu lembro que eu estava pregando sobre oração um dia no culto, tinha uma galera mais liberal e tal, e fizeram esse comentário no final. Bota muita fé assim, nessa coisa de oração, tem que ser oração. Eu tô assistindo uma série na Netflix sobre religiões diversas, né, espiritualidades diversas e tal, e aquilo ali está sendo meu devocional diário, aquilo ali é minha oração. Eu falei, você tem uma perda gigante nesse rolê todo, mas, enfim, um problema sério, porque, cara, relacionar-se com Deus por meio da oração. Eu oro o que eu creio, eu oro a palavra, eu oro o que os meus irmãos oraram ao longo dos séculos, e assim eu me relaciono com Deus e vivo agora a vida eterna. Vida eterna não é um negócio que você vai viver numa coisa escatológica, né? Quando Jesus voltar, eu vou viver a vida eterna. O que Jesus está fazendo aqui é unir a escatologia que a gente entende que nós vamos viver a vida eterna, que está até no final do credo, você está trazendo ela para o agora. A vida eterna é para viver agora, encarnado na vida. Amém? É isso que esses caras estão crendo. Então estão propondo um método de oração, um jeito de oração, né, para te ajudar a sair daquela oração carregada por você mesmo. Isso não é pecado para nós, viu, gente? A gente ora espontaneamente, talvez o maior parte da nossa oração é espontânea, mas é uma oração orientada e assim, biblicamente orientada, né? E tradicionalmente orientada, né? dentro da tradição cristã. Então, o que a gente faz no culto? Contempla Deus, relaciona com Deus e parte para a vida, porque ali está a nossa referência. Cristo é a nossa referência, né? Cranmer apostou nisso aqui. É o culto. Então, se eu quero saber o que a igreja anglicana pensa sobre a Eucaristia, eu participo da mesa eucarística e da oração eucarística, e ali eu vou entender o que a igreja pensa sobre isso. Eu oro as orações eucarísticas. Se eu quero entender sobre o batismo na perspectiva anglicana, eu vou participar do momento de batismo, e eu vou entender o que a igreja pensa sobre o batismo, sabe? Porque ali a gente está orando aquilo que a gente crê e está instruindo, discipulando o coração a crer naquilo que a gente ora. Massa?